A gente fala em sentido, eu dizia, né? Tem uma dupla natureza que está em jogo. Porque são dois aspectos paralelos da experiência que vão sendo mobilizados nesse jogo, né? Que a gente chama de sentido. Artistas, produtores de imagem, produtores de forma em geral, têm que estar muito atento a isso. Porque assim, gente, o artista jamais imita a vida, jamais copia a realidade, como eu ouço tanto falar por aí, né? Essa é uma descrição assim muito pouco qualificada do fenômeno artístico, muito insuficiente da operação técnica, ela não dá conta de explicar. O que a gente conhece como nome de arte é quando um artista emula as coordenadas da experiência. É o que eu chamo de experiência visual, né? Emulando coordenadas simbólicas que organizam a experiência dos sujeitos no mundo, é que o artista vai tocar tanto a intelecção quanto a sensação. Quer dizer, ele se endereça à percepção dedutiva, racional, através das injunções conceituais do trabalho, e ao mesmo tempo se endereça às emocionais, por meio da forma. A imagem, a forma, é um sequestro da nossa atenção, porque ela é uma produtora de afetos. Quando o artista faz isso na sua totalidade, essa emulação das coordenadas da experiência, como eu digo, ele consegue fisgar o sujeito, né? Fisgar a atenção através de um rapto, de uma captura dos sentidos. As duas dimensões, como eu dizia, não vêm separadas. Isso é porque elas são indissociáveis no corpo. É no corpo que as coisas tocam, não tem outro lugar. O caso é que, o que explicaria tudo isso? A nossa hipótese, minha hipótese central aqui, é que o nosso corpo é, sobretudo, um sensor. Um sensor que é altamente qualificado. De longe, o mais eficiente sensor que a humanidade conheceu. Considere que cada mínima parte do nosso corpo é um pequeno receptor de estímulos de altíssima precisão. Literalmente, nosso corpo é constituído por sensores. O corpo é um conjunto de sensores que a gente chama de órgãos dos sentidos. Eles são responsáveis, todos eles, por uma só coisa: sentir. A função do corpo é sentir. Ele foi feito para isso, ele foi desenhado para isso, ele foi designado. O design integral dele é feito para uma só coisa: sentir. Claro, para responder essa exigência do sentir, ele vai precisar também de órgãos de manutenção, né, que deem assim uma autonomia relativa para ele continuar funcionando. Mas o que no corpo não é aparelho de autoconservação é órgão de sentido. Isso é biologia básica, né? Bom, dentre esses receptores que vão constituir o nosso corpo, os olhos têm tido uma preponderância, um protagonismo desproporcional na nossa cultura. Esse é um tema que a gente vai ver até um pouquinho mais adiante, de forma mais profunda. Mas a acuracidade, a agudeza da visão humana, resultado de milhares de anos de evolução, especialização biológica, né, evolutiva, foi absolutamente essencial nessa triste espécie a qual todos nós fazemos parte, né? Na cadeia evolutiva, a natureza vai preservar não o mais forte de fato, mas o que melhor reage aos estímulos que o ameaçam. Os estímulos de perigo, por extensão, fazendo com que a natureza privilegie o que primeiro e mais acuradamente percebe o entorno para poder se defender e se adaptar. Concordam comigo? Não é a lei do mais forte a que a gente está submetido na natureza, isso desde Darwin a gente sabe muito bem disso, né? Não é a lei do mais forte, é a lei do mais adaptado, portanto é a lei de quem é mais sensível às intercorrências e as influxos, as influências do meio, os estímulos exteriores, de modo a sentir, se adaptar e reagir a ele se for o caso. Esses são os que têm a vida preservada e a sua linhagem garantida. Nesse ponto é que essa dinâmica dos nossos corpos sensores, que a gente pode chamar de corpos sensíveis, acarreta uma problemática crucial.
É uma dificuldade complicada para a consciência. A condição do nosso corpo ser um sensor é um enorme desafio, porque a gente recebe estímulos do cosmos, do universo. Isso não é uma hipérbole. Nesse momento, nós estamos recebendo, eu estou recebendo influência da luz que está batendo aqui e está voltando no meu coisa, do olhar de vocês, do som da minha vizinha que está lá embaixo, do frio que está. A minha geladeira ligou agora, começou a fazer um barulho. A lua está me influenciando, meu signo e as constelações nos influenciam, o sol nos influencia, a lua influencia as marés, que influenciam as águas, que influenciam o corpo. Ou seja, a condição do nosso corpo ser um sensor é um desafio porque vira um trabalho gigantesco para a consciência dar conta de administrar esses estímulos. A consciência já tem múltiplas funções, né? Mas uma delas é precisamente mediar o interior e o exterior. Porque tem uma coisa que a gente não considera. O cérebro, ele existe completamente blindado dentro de uma caixa escura. Considera isso. O cérebro está dentro de uma caixa escura, que é o crânio, né? O crânio é uma caixa vendada. Isso coloca uma contingência para o cérebro enquanto órgão, né, enquanto centro dos órgãos dos sentidos, que é a seguinte: ele só pode ser informado do mundo exterior através dos sentidos. Os sentidos captam estímulos externos e transmitem esses estímulos ao cérebro. O problema é que o cérebro recebe o estímulo, mas não tem como saber a causa do estímulo. Ele só recebeu o efeito. A causa tem que ser sempre dedutiva. Isso é o que a psicologia chama problema da inferência reversa. Isso é o nosso papo. Isso é papo de artista. Entender, né? Que quando você sente uma coisa, de um estímulo exterior, que você não sabe a causa, o que acontece é que os sumários de categorias abstratas que a gente tem no repertório da nossa memória, a partir do que a gente ouve, a partir da cultura, a partir da nossa própria experiência, é que vão preencher as lacunas do saber. Então a gente vai sentir uma coisa, tocar uma coisa, só que sentir e representar outra. Isso é fundamental para a imaginação, só que é um baita problema para nós artistas, né? Nós trabalhamos com o regime do sensível. Os sentidos não informam o mundo. Esse é o problema. Como sensores ou receptores, né, eles vão receber os efeitos de um mundo exterior que a consciência vai explicar baseado em categorias simbólicas abstratas. Olha que problema isso. A realidade presente, logo, é projeção de uma experiência passada. Ou seja, não é nem realidade e nem presente. O artista, de fato, não copia o real. Não copia o seu modelo. O modelo está lá, ele copia no papel. Não faz isso. Ele recria coordenadas que organizam e mobilizam a experiência. Porque o que está ao redor de nós não é a realidade, é uma experiência momentânea e subjetiva de realidade, uma experiência. E essa nossa experiência de realidade, ela é motivada, ela é mobilizada por coordenadas simbólicas. Tempo, espaço, temperatura, cultura, vários elementos, ou seja, linguagem. A questão é como resolver esse paradoxo. Um estímulo que entra mecanicamente, ele é captado, recebido pelos sentidos, dos nossos órgãos de sentidos, e a resposta que a gente dá a ele, que não vem deles, mas vem da cultura, vem de outro lugar, e é desse lugar que a nossa experiência de realidade é organizada. A questão é, se os sentidos falharem, se pior que isso, a consciência bloquear os sensores do corpo, para que ele não sinta, para que ele não se dê conta do que se passa ao seu redor. Se o estímulo não passar pelos sensores, né, para serem interpretados pela consciência, o que acontece? A tese que eu queria defender aqui, como uma hipótese, pelo menos, é que essa é a vida humana. A vida humana é a dessensibilização sistemática dos sentidos a fim de nos poupar da experiência. E mais estímulo é mais função e acúmulo de função para a consciência. É um problema para ela.
Ela não dá conta. Ela precisa interromper de diversos jeitos, de diversos modos, de diversas intensidades, o que chega no corpo. É uma função determinante na sensibilidade do sujeito, né? Não apenas a capacidade de sentir, mas a capacidade de fazer o oposto, de dessensibilizar os sentidos. Porque assim ele pode organizar melhor o mundo. Olha que problemática para o artista. A consciência, se ela está, de fato, no exercício pleno das suas funções, né, ela precisa tanto se deixar afetar, quanto interromper a sensibilidade do sujeito às afecções que vêm de fora. Ou seja, ela precisa interromper a própria capacidade de sentir. E que tipo de artista nós seremos se a gente não se permite sentir? Se o funcionamento da nossa consciência, em boa parte, talvez muito mais do que a gente queira, ao invés de estar trazendo os estímulos externos, deixando o corpo sentir, os sentidos funcionarem para receber esses influxos do mundo, para enriquecer a nossa experiência, se ao invés disso a gente estiver bloqueando os sentidos para a gente não receber influência do mundo externo para nos proteger. Tá? A dessensibilização demanda uma estratégia do corpo, demanda energia para manter essa estratégia. Demanda uma operação de guerra que o corpo mobiliza para manter essa dessensibilização ativa. Ela funciona assim, ó, para bloquear a recepção de estímulos externos, de alguma ordem, seja lá que tipo de estímulo seja, a consciência vai criar uma teia sintomática, uma teia de reações, que são sintomas, quando aquele estímulo aparecer. Basta que o estímulo seja meramente evocado para que os sintomas disparem exatamente como alarmes, porque os sintomas são alarmes. O sintoma é um alarme do corpo que veio só para nos avisar de que está rolando uma guerra, de que uma parte, uma dimensão nossa foi dessensibilizada. E que algum estímulo que está em algum lugar, sei lá de onde é que diabos veio, está tocando aquilo. Aquele estímulo está acessando aquilo. Então vem um alarme e dispara, exatamente como um alarme, um sensor que a gente bota na porta de casa para acionar se vir um ladrão. Cada vez que um estímulo que foi censurado pela consciência se aproxima, eles disparam. Eu tenho certeza, gente, não vou fazer esse desafio aqui porque acho que é inadequado, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente parar agora, fechar os olhos e se concentrar, vai aparecer pelo menos meia dúzia desses sintomas em todos vocês aqui, agora, nesse momento. Só que a gente está se desligando dele, está fingindo que não existe, está fazendo o que a gente aprendeu a fazer. Fingir que o sintoma não existe, só para fixar bem a ordem dos acontecimentos. Então, o corpo, enquanto um sensor do mundo e no mundo, ele é sujeito à recepção de uma quantidade impressionante de estímulos. Como diz o Aldous Huxley, são estímulos que vêm de uma onipresença, né, do universo inteiro. Lembrando que esses estímulos vêm do cosmos, a gente recebe influência desde o micro-organismo que pousa no nosso corpo. O corpo sente, a gente não percebe, mas ele sente. Até do Sol, da Lua, dos astros, dos planetas, da galáxia, né? Quer dizer, um estímulo tal externo nos afeta, aquilo tudo que nos machuca, né? Ou a consciência antecipa que é potencialmente perigoso. Não precisa exatamente o estímulo vir. Se ela acha que é perigoso, ela já basta para ela criar uma rede de sensores de alarmes, né? Então, ela, em vez de permitir que o corpo continue recebendo aquele estímulo, ela cria um sistema de sinais de perigo, né? E para bloquear aquele estímulo. Só que um detalhe aqui, que é o parênteses que eu queria abrir, ela não pode simplesmente interromper o corpo de sentir. Eu estou dizendo aqui, né, que a consciência dessensibiliza o corpo. É só um modo de dizer, porque o corpo não pode parar de fato de sentir, porque ele é um sensor aberto. Nós somos obturadores abertos, obturador da máquina fotográfica, né? O que ela pode fazer é associar aquele estímulo específico a um afeto negativo. Quer ver como isso acontece de uma forma bastante simples? Velha história da criança que vai meter o dedo na tomada. Aí, o que a mãe faz? Tapa na mão.
A mãe que é ciosa do seu tapa na mão. Por quê? Porque a mãe prefere, para evitar que o filho sofra, ela antecipa o sofrimento e ela própria vira a causa da dor, né? Ela faz isso porque ela prefere que o filho sofra uma dor pequena do que ele sofra uma dor maior de um choque elétrico. Então, o que ela faz sem saber? Ela associou aquela imagem tomada um afeto negativo, dor. É muito sábio isso das mães. É extremamente sábio, porque é um recurso de profundo alcance, né? Inclusive para a sobrevivência. Acontece que a criança vai crescendo e a tomada desaparece. A gente perde interesse por tomadas. Só que o afeto negativo continua. Continua sempre. Porque ele foi vinculado, ele foi associado a uma imagem. A gente não tem mais imagem, mas tem uma dimensão psicocorpórea do nosso corpo que tem um afeto negativo vinculado àquilo. Então, quando alguma coisa da ordem da tomada aparece no horizonte, vem um sintoma, um alarme, para dizer, olha, tem uma coisa ruim aí que é para tal. Então, sai daí. Para de pensar nisso, vai para outro lugar, faz outra coisa. Estou usando um exemplo meio prosaico da tomada, mas dá para entender, porque é uma ilustração exatamente que funciona assim. Vem à mente, vem um monte de sintomas. A gente chama de sintomas de medo. Medo é uma simplificação. É uma rede complexa de sintomáticas, né? Eu acredito que essa transmissão, as mais complexas, elas não acontecem filogeneticamente. Aqui eu citei algumas que são meio imediatas para a sobrevivência, mas o que nos importa aqui é outra coisa. Eu acho que a transmissão do que realmente nos interessa, que são as coisas mais elaboradas dos nossos comportamentos, dos nossos preconceitos, nossos tabus, nossas experiências negativas que vão consolidar que vão justificar as causas das futuras experiências, essa transmissão vem pelo que eu chamo de coreografia das disposições dos corpos. É a linguagem, o Lacan, obviamente, decifrou a coisa, Jacques Lacan, né? É a linguagem, a partir dela, ela é a plataforma onde todos esses medos, tabus, preconceitos, ignorâncias, toda a dessensibilização, que organiza toda a nossa dessensibilização, nosso sistema de dessensibilização, que a gente não faz só como uma atitude voluntária individual, mas, como eu estava dizendo, é algo coletivo, algo social. Eu sou lacaniano, né? Então, evidentemente, a gente dá um ponto para a cultura, né? A cultura como uma totalidade que ultrapassa o indivíduo e que forma o indivíduo. O fato é que a gente se preserva de inúmeros estímulos. Ou seja, a gente evita se expor emocionalmente. Ou seja, a gente não se permite sentir. Eu diria, gente, que é incalculável o número de eventos a que a gente é educada a evitar, a reagir mesmo, no intuito de negá-los e até de destruí-los como causa de potencial perigo letal. Desde os primeiros anos, estão nos ensinando, né, o que sentir, como sentir e, principalmente, nos ensinam o que não sentir. Nesse exemplo típico que eu usei da mãe, da tomada, o curioso é que a criança não precisa levar o choque, né? Ela é poupada previamente, porque a mãe antecipa o sofrimento batendo na mão. Quer dizer, os pais vão cumprir eles mesmos as estratégias de guerra que instilam no corpo da criança a reação. Seja nesse caso aí da mãe, né, que bate na mão da criança, seja em qualquer outro caso. A lógica, a mecânica é sempre a mesma. Um afeto negativo é associado a uma imagem. Esse afeto, gente, vai viver dentro da criança como um guardião assustador que fica guardando a porta das sensações. A vida toda vai ter aquele guardião. E ele é para assustar mesmo, ele tem que ser assustador. Criança, quando chega ali, tem que sair, tem que fugir, tem que dar ruim na criança, tem que sentir algum tipo de incômodo. A gente chama esse incômodo de ansiedade, muitas vezes, a maior parte das vezes. A ansiedade é uma forma genérica da angústia, né? Negativo. Uma das funções da arte, que eu acho que é uma das funções mais potentes da arte, é justamente uma dimensão dela que a aproxima da clínica psicanalítica, que aproxima da terapia. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um último vídeo aqui,
porque ele explica assim com a maior profundidade isso que eu quero dizer. E é bem curtinho esse. Já estamos indo para os finalmente, tá, gente? Silvia, eu sei que aí está bem tarde, mas já encerramos. Esse documentário aqui, gente, eu vou mostrar a partir de um vídeo que eu baixei, mas ele está no YouTube, chama Um Encontro com Lacan. Je viens d'Allemagne, je suis né en 38, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan, est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là? Et en le disant, j'ai compris non, que j'avais eu comme ça une idée, comme cette douleur-là, que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de, je sais pas, de me regarder sur moi, qui m'a fait saisir, non, ça, il faudra faire avec toute la vie. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Un rêve, et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris, Gestapo, le geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. Mas veja, como ela diz ali no vídeo, né? A surpresa do gesto não diminuiu a dor dela, mas fez outra coisa. Cada vez que a imagem Gestapo aparece, ela não vem só associada a sofrimento. Agora ela também vem associada a um gesto de amor. O Lacan criou outro afeto, que transformou a imagem original. O poder dos afetos vem disso. Afetos mobilizam. Isso é crucial para o artista. O que mobiliza os sujeitos não são ideias abstratas, são afetos. Voltamos ao que a gente começou lá no início, né? Que o sentido das imagens é uma composição entre conteúdo e forma, entre saber e sabor. Não adianta a gente advertir de forma abstrata. É preciso associar afeto a uma ideia para que ela faça sentido, para que o corpo a sinta. O que o corpo não sente, gente, não existe. Absolutamente tudo que chega à percepção se processou antes no corpo, materialmente, sensivelmente. É porque a sensação vem antes da razão. Porque o olho é uma especialização do tato. Quem defende essa ideia é um pensador muito interessante. Eu peguei os livros. Eu falo bastante deles porque eu estou usando ele como uma base na minha pesquisa, no projeto de pesquisa, que é o Juhani Pallasmaa. Pallasmaa ele está vivo, ele é um pensador, é um arquiteto finlandês, que é um teórico, Juhani Pallasmaa. Tem esses 3 livros que eu acho fenomenais: A Imagem Corporificada, As Mãos Inteligentes e Os Olhos da Pele. Tá? Esses livros são incríveis. Esses Olhos da Pele tem até em audiobook no YouTube. Acho que é espanhol. Bastante coisa dele no YouTube. Ele faz uma defesa ao protagonismo do tato na nossa percepção. E ele é quem diz essa tese, que eu acho bombástica, assim, de que todos os sentidos são especializações do tato. Ele diz que as coisas tocam primeiro no corpo como uma totalidade, só depois no olho. Aí ele faz uma ampla crítica à cultura nossa ocidental que protagoniza o olho como único sentido. Cada vez mais a imagem é entronizada como a única mediação do mundo na nossa cultura. Então, para você conhecer o mundo hoje é através de imagens.
tempo todo. O capitalismo usa muito disso, né? Porque a imagem vende um produto. Só que daí toda a nossa experiência do mundo com sensível é mediada por um único sentido. Cada vez mais um único sentido tendo protagonismo. Isso é um desequilíbrio. Mas o que ele diz assim, ó, uma coisa muito interessante, ele fala que o olhar, o corpo percebe, quando a gente é exposta a algum estímulo visual, o corpo percebe de forma inconsciente primeiro a imagem, e só depois, de 20 a 30 milissegundos depois, é que chega a imagem consciente no sentido, na retina. Então, quando a gente vê, a gente já viu. Algo nosso inconscientemente já captou a imagem, de forma extraocular, para além dos olhos. Isso é pesquisa científica deles lá, né? E quer dizer, mesmo aquela experiência mais direta que a gente tem com o meio, com o mundo, já é ela própria uma derivação, uma projeção, né? Um estereótipo. Para ver, por isso que é tão difícil aprender a desenhar. Acho que quase todo mundo aqui é do desenho, né? Sabe como é difícil aprender a desenhar. Porque é difícil ver, porque é difícil desver. E aí, por isso, o nosso papo todo sobre o desver e a desvisão que a gente aborda lá no Processos Poéticos, né? Não importa, isso dentro da arte, né, da produção artística, teorizações, elaborações complexas, questionamentos intelectuais, por mais assim profundos que sejam, não importam se não houver forma que afete, se não houver uma plástica que alcance os sentidos e possam gerar afetos. Os afetos são comandos que mobilizam. E esse termo é muito importante, gente, mobilizar. Móbil é o que move. Emoções, emotivo, emocional, são coisas que movem, são motores. Sem motor não há movimento. Sem afeto não tem ação. Bom, outras consequências, elaborações disso, que são inúmeras, eu deixo para o Processos Poéticos, que começa a sua 6ª edição no dia 19 de agosto. Quem tiver interesse ainda tem vagas abertas, sempre vai ter vagas abertas. Você sabe, a gente está na 6ª edição, né? Como eu disse, eu tenho. É um curso que me impressiona muito pela resposta que a gente recebe, assim, sabe? Os depoimentos da turma, o contato que fica depois, eu tenho contato com todo mundo aí todo mundo aqui da sala que fez o processo, a gente está mesmo depois de 1 ano, 2 anos, alguns, a gente continua mantendo contato, né? Porque é um curso que uma interlocução que é gerada ali cria laços de afeto, precisamente, que são mais eficientes, assim, né? Que acho que atuam melhor na transformação dos participantes. Então, quem tiver interesse, eu disse para vocês que aquela lista de sintomas são os que eu sinto, né? Falei um monte de coisa que sinta dor de cabeça, zunido, falta de memória. É verdade, tá? Aquela experiência pessoal. Eu sinto todos aqueles um por um. Por quê? Porque eu parei e comecei a sentir. Foi num contexto da experiência da psilocibina, então é um pouco diferente, assim, um contexto de fato de alteração de consciência, né? Mas só assim que eu consigo, que você consegue sentir os sintomas, porque você está hipersensibilizado. O caso é que eu percebi que tudo isso veio de uma necessidade minha, de uma tentativa de procurar a causa da minha perda de foco. Desde que entrou a pandemia, gente, eu não consigo mais ler. É uma coisa muito vergonhosa que eu estou confessando para vocês. E acredito e sei que muita gente acontece também, porque já me falaram. Para terem uma ideia, gente, eu dava aula para uma psicanalista lacaniana, no comecinho da pandemia, que parou de clinicar porque ela não conseguia mais ler. E para um psicanalista lacaniano, não ler é impensável, é impensável. Porque toda a produção teórica é gigantesca, né? Ela parou porque ela achava antiético, ela não conseguia mais ler e parou de atender. E daí que eu entendi, depois de 4 anos, isso é uma coisa que um motivo de sofrimento, porque a leitura para mim era um vício, é físico. No ano antes da pandemia, que foi 2000 e nem lembro quando, 18? A pandemia foi 19, né? 19? Covid-19. 19 a pandemia? É. Não, 2018. pessoal, Não, foi 20. 2020. Foi 2020. Começou em 2019 e depois 2020. Um ano antes, acho que foi 2019, eu li 23 livros. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, acho que eu li 4. Se muito. E de lá para cá, sim, 4, 5 por ano, e olhe lá. E eu sou professor de literatura, a gente tem uma orientanda de literatura aqui, é uma vergonha para mim. Daí eu descobri de onde é que vem essa falta de foco, no meu caso, talvez seja o caso de vocês, possa, quem sabe, ajudar alguém. Eu estou com medo.
Porque todo mundo está com medo. Porque lá fora tinha uma pandemia global que durou 4 anos, que era mortal e letal. Nenhum ser humano ficou incólume. Todo mundo estava literalmente com o cu na mão e em casa. Com medo, porque criaram esse medo na gente. Não saia na rua que você vai morrer. Parece filme de apocalipse, mas aconteceu. O que faz um animal com medo? Paralisa, tem dores, vermelhidão, zunido no ouvido, dispersão o tempo todo. O animal com medo não pode se concentrar. O animal com medo tem que estar assim, ó. Ele tem que estar atento, não pode focar. Eu descobri, essa é a causa dos meus sintomáticos, da minha dispersão e falta de foco. Medo gerado pela pandemia. Eu tenho certeza absoluta, não preciso de clínico para me dar diagnóstico. Eu vi isso. A resposta para tudo isso, gente, para essa problemática que eu levanto ali no texto, é se permitir sentir. Se permitir sentir medo. Porque a gente tem um comportamento muito curioso diante do medo. Medo é um sintoma. Né? Medo, na verdade, é uma série de sintomas complexos que a gente simplifica como tudo e chama de, é medo. Não, são vários sintomas que daí tem uma causa. O que a gente faz? Quando tem medo, a gente corre. Não vou lá, tenho medo. Daí tu vai para outro lugar. Ou seja, não sente o medo. Só que o medo aparece para ser sentido. O corpo criou o medo para você sentir o medo. E a gente é ensinado a fugir do medo. Assim como é ensinado, Antoneto, fugir das questões complexas. É o que eu estou fazendo aqui, quero fugir das polêmicas complexas. É que aqui é só para encurtar o papo, né? Senão não é eterno. Sentir as coisas. A sociedade do politicamente correto, de fato, civilizou a barbárie que era dos anos 90 para trás. Todo mundo que é contra, tem muita gente contra, artistas também, assim, né? Contra politicamente correto. Gente, antes da politicamente correto, antes de 2000, era uma barbárie. Assistam, por exemplo, o filme Eu, Cristiane F., 14 anos, drogada e prostituída. O filme é um filme belíssimo, puta filme. Obra de arte de primeiro nível mesmo. Só que uma barbárie. Começar que ela é uma criança de 14 anos que aparece fumando, que aparece bebendo, que aparece nua, que aparece fazendo sexo. Barbárie explícita. Então, ele na própria forma, ele expressa como era a barbárie antes do politicamente correto. Só que ele tem um lado ruim do politicamente correto, que é o fato de encher a gente de medo. O mundo virou um enorme aeroporto. Sabe, aeroporto, né? Para a sua segurança, não faça isso. Para a sua segurança, parece que você está a perigo o tempo inteiro. Entrou no avião, parece que vai cair o tempo, qualquer coisa, que é tudo para a sua segurança. Então, recline a poltrona para a sua segurança, baixa a coisinha, para a sua segurança, jogue papel no lixo. É uma insanidade, uma paranoia. Esse é o lado ruim do que a Antoinette está falando, né? As questões de preconceitos, as questões políticas, a gente não quer entrar. Que daí, né, dá uma contenda, dá cancelamento, dá um bafafá. Só que o artista é feito para isso. Se não o artista a pisar nesse calo, quem que vai fazer? Quem? Os professores de sociologia que vão fazer? Os políticos? É a gente, o artista precisa encarar essas coisas de frente. Não sei se é uma pergunta, uma provocação. Você fala da consciência com ainda o filtro dos sentidos, né? E para você desbloquear isso, então você se permita sentir. Vamos lá, tá? Ou seja, você está conscientemente ludibriando a consciência. Isso é possível? De forma consciente, ludibriar a consciência. Baita pergunta. É que eu fiz isso, Cláudio, sob o efeito de uma droga, de um psicoativo. Eu fiz material, aconteceu. Só que nesse estado, que não é esse estado aqui consciente. Então, eu diria que não sei, a princípio acho que não. A resposta seria não. Conscientemente, a gente consegue conscientemente sentir os sintomas, eu acho, um pouquinho. Mas ressensibilizar, eu acho que é mais difícil. O que a gente pode é voluntariamente se antecipar e se expor às coisas. A gente não se expõe a coisa nenhuma, a gente não se expõe ao sol. Toda a pandemia, mundo virtual, eu sou assim, eu não me exponho ao sol. Há 4 anos que eu estou em casa, eu peço comida, eu peço mercado, não saio de casa. Quer dizer, se começar a se expor para relações, a gente não cumprimenta a porra do vizinho no elevador, gente. Entra no elevador, vira todo mundo, sabe, CEO de elevador?
Você entra no elevador, já todo mundo puxa o celular para checar o WhatsApp, como se fosse assim, CEO muito importante, que ele precisa estar no elevador e respondendo coisa. CEO de elevador, todo mundo que virou. A gente, acho que o lance é esse, você se expor ao amor, se expor ao amor, se expor ao apaixonamento. Você não se expõe mais a coisa nenhuma. E acho que é uma forma. Porque se a gente esperar conscientemente, saber onde que estão as regiões psicocorpóreas que foram dessensibilizadas, é muito difícil. Muito difícil, conscientemente. Olha, Gustavo, tá me ouvindo? Pode falar. Tá, é que o meu som, às vezes, ele dá uma falhadinha que eu sempre pergunto. Tá. Assim, né? Eu nem sou tão inscrita ainda, sou eu diria, acho que para usar essa expressão aqui no momento, mais uma diletante do que qualquer outra coisa no mundo das artes, mas para usar como metáfora, o tapa da mãe na mão da criança que ia botar o dedo na tomada e a mãe antecipador, eu diria que o artista vive um pouco esse dilema, né? Qual é a dor que você quer sentir? A dor da tomada ou o tapa na mão? Relacionando aí um pouco assim, quando a gente faz um curso como o seu, Gustavo, e pelo menos para mim foi esse impacto, né? A gente traz para a consciência esse certo cuidado que a gente sente nas palavras da Antonieta, das pessoas meio reticentes, né? Parece que a gente está se prostituindo, estaria se prostituindo, fazer os dois jogos e tal. Mas a verdade é que eu acho que até certo ponto a arte ela é incompatível com o capitalismo. Se você quer ganhar dinheiro fazendo coisas, entre aspas, artísticas, você está indo por um outro caminho. Então, é um outro tipo de dor ou de prazer que você vai sentir. Então, depois que eu saí do processo, assim, eu parei um pouco de fazer, eu comecei a estudar teoria da cor e tudo mais, mas ficou muito marcado para mim, das suas falas, esse peso mesmo, né, da responsabilidade do artista em tocar nesses temas que não são aprazíveis no sentido do que o mercado quer, da massa quer, mas que dizem alguma coisa que mobilizam afetos. Então, eu acho que até certo ponto eles são incompatíveis, mas eu acho que não dá para a gente também anular, porque a gente está nesse mundo, né, e algum preço a gente vai pagar. Então, eu acho que Cláudia até mencionou tentar conciliar aí e ver como lidar com isso, mas de todo modo é uma dor que você vai carregar, seja por um lado ou por um outro, assim. Isso eu estou falando não no sentido do que deve ser o artista, mas do ponto de vista da escolha que você faz. Então, não sei. Só para fazer uma brincadeira agora, o Gustavo sabe, eu não tenho mídia social, Instagram, essas coisas. Mas toda vez que ele fala no início, eu não sigo nenhum de vocês, eu já fico, nem vou fazer Instagram mesmo, porque daí o Gustavo não vai me seguir. Então eu já fico, né, nessa sim, porque de fato a gente é atravessado por todas essas coisas que a gente vai vivendo. Conforme você tem uma escuta muito atenta, ou essa sensibilidade muito aflorada, a gente vai ficando meio que neurótico também, totalmente neurótico todo mundo é. Mas igual, eu sinto isso em pouco tempo que eu estou lidando com pessoas que fazem arte, esse medinho, esse receio, que eu acho que às vezes chega até a beirar me perdoem, posso estar totalmente errada, mas um purismo exacerbado aí nessas relações que se tem com as coisas que estamos produzindo, sabe? Que eu acho que até certo ponto, sim, mas, né, idealmente, eu acho também complicado, porque muitos vivem, né? Querem ou precisam viver da arte que produzem, e talvez isso não dê o retorno necessário para a sobrevivência. Acontece, né, que o melhor artista é aquele que consegue, digamos, lato sensu, expressar da melhor forma aqueles assuntos, digamos assim, da sua percepção. Ele percebe coisas, é uma pessoa sensível, tem essa sensibilidade, né, de receber, e daí consegue expressar da melhor forma. Acontece que vamos fazer um paralelo aqui, né? O que a gente percebe
que a consciência passa para frente, o que a gente expressa, é 1% do que realmente a gente sente, realmente a gente pensa. Não é verdade? Graças a Deus. Se a gente expressasse tudo que realmente pensasse sobre os mundos, a gente viveria em guerra, não existiria paz no mundo, né? Imagina que o melhor artista, então, é aquele que expressa o 1%, que é o que ele fala, ou é aquele que tem coragem de expressar os 99% que os outros preferem guardar? O que a gente precisa? A Antoinette está falando, eu acho que não é nem exatamente o caso de equilibrar, né, a condição financeira, se vai vender ou não. É o caso que é um paradoxo, né? O artista tem uma certa função didática, digamos assim, de mobilizar afetos, de criar afetos, etc. Como fazer isso se as pessoas querem mais afetos baratos, que reiteram aqueles afetos que elas já têm, né? As pessoas querem repetição. É isso que elas querem, é não mobilizar-se. Quer fazer a mesma coisa, não sair do lugar, inércia, não emotiva, né? Nada emotivo, nada que vai empurrá-las para cá e para cá, para lá e para cá, né? E daí, enfim, se você quer atingir a massa, você precisa tocar esses afetos baratos. Mas daí, né, por que fazer isso? Então nem seja artista, vai cantar as músicas da Britney, cantar Britney, que daí mobiliza massas. Mas que daí tem uma contingência, assim. Antoinette, afetos se cultivam. Eu sei porque quando eu era adolescente eu lia Paulo Coelho. Eu li os livros do Paulo Coelho. Daí depois eu leio Balzac. Você se cultiva os afetos. Então, assim, quando eu lia antes Paulo Coelho, eu acessava Paulo Coelho. Até Sidney Sheldon, hoje abrindo aqui o passado negro, até Sidney Sheldon eu li. Mas, enfim, era o que eu acessava naquele momento. Aí eu fui cultivando, agora minha exigência já não... Essas coisas né? Uma peneira que não vai. Então, assim, fatalmente, o que vai me atingir são aquelas coisas para as quais eu me abri afetivamente, para as quais eu cultivei o afeto e a minha própria sensibilidade. A sensibilidade se cultiva. Então, do ponto de vista da gente, enquanto fruidor da cultura, a gente só acessa aquilo para o que a gente se permitiu e aquilo que a gente cultivou em nós. Que a gente foi capaz de sentir. Do ponto de vista do artista, ele não tem essa preocupação, ele tem que apresentar o que há de melhor. Aí, quem puder, vai aurir, vai entender, etc. E mais, quem não quer ouvir aquilo, esses aí é o que vai ser o mais precioso do artista. Porque aqueles que ouvem a obra do artista, entenderam, beleza, que massa, gostei. Esses aí, assim, aquela obra acaba reafirmando coisas que já são dele. Ele criou identificação. Agora, aqueles que olham para o trabalho e dizem assim, nossa, que coisa, me deu um negócio, nossa. Aí sim, aí a arte destituiu afetos. Aí ela quebrou afetos, justamente fazendo aquela missão maior do artista, que não é reiterar afetos que já estão presentes, disseminados na cultura de forma barata, alienada, mas disseminar, destituir esses afetos. Quando a gente não gosta das coisas, é porque ali a gente não encontrou identificação, então a gente encontrou com quem? Com a gente mesmo. Com o lado nosso, que é o contra, que é o lado nosso que foi tensionado agora a se mexer, a gente mobiliza, né? Mas tem uma questão importante aí, gente, nesse contexto, que é assim, ó, arte é uma coisa que depende de técnica, não tem jeito. Inclusive a arte ruim, depende de técnica. Então, quem resolveu para mim essas questões, acho que pode servir uma boa referência para o Antoinette e para o Cláudio, é o livro do Néstor Garcia Canclini, chamado A Socialização da Arte. É uma pesquisa dele, se não é de 79, é de 1981. Canclini é um antropólogo, nunca lembro, colombiano, né? Nunca lembro se ela é da Colômbia. Eu adoro Canclini. E essa pesquisa dele, esse livro, A Socialização da Arte, ele responde assim, um monte de coisa na minha cabeça que organizou. Como a arte depende de um suporte, de uma estrutura técnica, é técnica mesmo, é o saber, né? Um saber de ofício, um saber de ateliê, argentino, obrigado, um saber de ateliê, um saber, né, processual e um aparato físico. Um músico precisa caro, né? Como comprar um piano, comprar um instrumento, etc. Então, a democratização da arte não passa por tornar os outros público. A democratização
segundo Canclini, passa por compartilhar a técnica do fazer. Porque esse é um equívoco que a gente hoje é vítima e que faz parte do nosso papo aí, né? Por exemplo, todo mundo tem o raio de uma máquina fotográfica na mão hoje em dia, né? Essa droga de celular. Daí pensava-se uns anos atrás assim, não, porque agora democratizou-se então a fotografia. Não. Porque democratizou-se a máquina fotográfica, não a técnica fotográfica. É coisa completamente diferente. A arte contemporânea, fazer um parênteses aqui, para nós é assim, a arte pós-moderna democratizou a arte. Todo mundo pode fazer arte, porque arte é qualquer coisa. Não precisa ficar 20 anos agora estudando pintura para... Só que não, né? Só que não. Se todo mundo pode fazer arte qualquer coisa, por que a minha mãe não está na Bienal de São Paulo? Eu nunca entendi isso. Todo mundo é artista. Por que a minha mãe e meu pai não estão na Bienal de São Paulo? Por que é sempre os mesmos que estão na Documento de Cássio, na Bienal de Veneza? Então, assim, é igual, mas não tem uns mais iguais do que os outros, né? Para realmente, eu acho que a gente mobilizar, até para cultivar afetos, a gente teria que democratizar a técnica, né? O saber processual e a mecânica, não só, saca? O que é paz mesmo? É paz, Tati. Pessoa altamente Pessoa também sensível. sensível. Pessoa também sensível como eu já sente demais e às vezes dói demais. Dói, Tati, mas você pode segurar. Sabe aquele alongamento que a gente faz? Você tem que ficar um tempão alongando, e daí chega uma hora começa a tremer. Começa a tremer, mas você pode segurar. Vai tremendo mesmo. A gente pode segurar. Como eu disse lá no comecinho, né, no momento quem perguntou, eu acho que tudo que vem de dentro da gente, a gente aguenta. A gente pode não aguentar o que vem de fora, mas de dentro a gente aguenta, sabe? Oi, querida, desculpa. Não, eu ia dizer que eu acho que essa discussão sobre sentir, a gente também tem que entrar numa outra discussão que eu já tive contigo sobre como a gente não pode sentir na nossa sociedade, né? Senão a gente não é funcional. Entende? Então, eu sou canceriana, né, gente? Eu não acredito em signo, mas cancerianos vocês já sabem, né? Altamente sensíveis. E durante muito tempo também eu pensei, não vou sentir mais nada nessa vida, tem que ser funcional, entende? Mas não vale a pena. A gente tem que ser funcional quando tem que ser funcional. A gente não tem que ser funcional quando chega um Stendhal, o vermelho e o negro, em casa e a gente tem que ler aquele livro, que é impressionante, aí não dá para ser funcional, viu? E o livro vem e arrebata, que nem a ópera ali do Farinelli, né? Pois é, uma coisa é certa, gente. O corpo foi feito para sentir. Só olhar, pega cada parte do teu corpo. É um sensor. Aqui na testa. Então, tem um monte de poros aqui especializados em sentir. Uma terminação nervosa altamente complexa que perpassa o corpo inteiro, está terminando em cada pelinho do nosso corpo. Nós somos sensores nesse planeta. Isso tem uma implicação monumental no nosso comportamento, no nosso pensamento. Nós somos sensores. Mas temos um cérebro de 4 quilos dentro da cabeça. Pois é, só que a gente acabou de ver que e o que eu tenho defendido, né? Como fala lá o Juhani Palasma, que a gente primeiro sente, depois pensa. Então, assim, o próprio pensamento vem da percepção sensível. Se não sentir, a gente não pode, não é só que a gente vai ser artistas danificados, a gente não vai ser gente direito. Ser gente é sentir.